A trocado capacauste, duple elast feliferofuga story, loco alubrimendi múltiple organi periodiplaste, rapa recipro rusti saga simplita na vela vera viva unívora, cidade. Senhor cidadão, Senhor cidadão, me diga por quê me diga por que você anda tão triste. tão triste. Não pode ter nenhum amigo Senhor cidadão, na briga eterna do teu mundo. Senhor cidadão, Tem que ferir ou ser ferido. Senhor cidadão, Ô cidadão, que vida amarga. que vida amarga. Senhor cidadão, eu quero saber. Eu quero saber. Uma definição clássica de cidade é que a cidade é uma aglomeração de pessoas, de construções, de atividades e de diferenças, né? Mas é um lugar onde as diferenças estão próximas. Senhor cidadão, eu quero saber. Acho que tem uma constatação muito básica que a partir da qual a gente tem que partir, que é um reconhecimento de como as nossas cidades estão construídas, foram planejadas. Hoje nós temos uma população de mais de 7 bilhões de pessoas, das quais a grande maioria vivendo em cidades. E diria mais da metade da população mundial está concentrada em cidades de mais de 500 mil habitantes. Até parecidas. Esses dias eu estava pensando pirando, né? Porque o asfalto é feito de passarinhos esmagados, porque ninguém nota eles, né? Eles são atropelados, os passarinhos voam, eles estão no céu e voando, fazem os ninhos e de repente eles viraram asfalto, sabe? É uma coisa muito, não sei, brusca, não sei, é um negócio meio pesado, assim, eu acho pesado, né? A cidade, ela não é exterior à sociedade que a cria. Muito pelo contrário, a cidade é o espelho, né? Ela é o reflexo, ela é resultante da sociedade. As nossas cidades são profundamente contraditórias, porque a nossa sociedade é profundamente contraditória. A gente, ao caminhar pela cidade, a gente vai vendo a sociedade que a cria e recria constantemente. Parece simples, mas é bem primário essa constatação da gente ver como as nossas cidades são hostis aos pedestres, são hostis aos ciclistas. Elas não são cidades em que você se sinta bem ou convidado a estar no espaço público. Esse processo de urbanização, é claro, ele não acontece sem problemas. Ao mesmo tempo que essas cidades são o centro de decisão de todas as atividades econômicas, sociais e culturais, elas também são locos da grande desigualdade social. Coexiste processos de intensa concentração de riqueza com imensa desigualdade social. Na cidade você ouve um passarinho, mal ouve, parece que é sempre o mesmo canto, que é tudo igual, porque você não consegue destoar, né, dentre todos esses ruídos. E aí você ainda vê aquelas pessoas que, 4 da manhã, passarinho cantando, me acordou, sabe, xingando os passarinhos porque eles cantaram quase 4 da manhã, né, então você vê essa coisa que a cidade, ela é muito agressiva, né, ela deixa as pessoas amarguradas, assim, não sei, né. Nós não podemos pensar na cidade sem pensar que ela é uma produção, eu diria, tipicamente capitalista. E a lógica do capital é uma lógica que transforma todos os homens e toda a natureza em mercadoria. Tudo possível ser comprado e vendido no mercado. Então, a terra urbana hoje é uma mercadoria como uma calça jeans, como um carro, como uma geladeira, como uma televisão.
Isso significa que a terra urbana, que ela é a condição para que aconteçam as atividades econômicas, sociais e culturais, ela é apropriada privadamente. E isso é a fonte, inclusive, de todos os problemas, de boa parte dos problemas sociais e econômicos que nós temos aí. A gente vive, né, dessa forma uma vida urbana muito negativa, muito pobre de sentido, pobre de significado, pobre de experiência. Eu acho que isso repercute de várias formas, na própria violência urbana, na própria degradação do convívio urbano, do desrespeito, na ausência de gentileza urbana e também numa valorização do privado sobre o público, uma valorização exacerbada do individual sobre o coletivo. O sujeito quer ter o carro, ele quer vivenciar a cidade a partir do carro e ele se esquece que ele tem pernas, que ele pode caminhar e que, na verdade, a cidade ela é conquistada. Assim, a gente imprime sentido na cidade na medida em que a gente experimenta a cidade diretamente. Urbano, como a gente tem, não é, como tem sido implementado nos últimos tempos, ele leva a um processo de segregação. Então nós temos lugares na cidade definidos para cada coisa. É o lugar da indústria, né? É o lugar do rico, é o lugar do pobre, é o lugar do lazer, né? E essas coisas estão, esses usos, né, do solo na cidade e consequentemente, né, o movimento das pessoas em cada um deles, muitas vezes não permite a integração. E a gente vê assim, crianças, por exemplo, que os próprios pais não convivem na rua, não andam, não caminham, não pedalam, não usam ônibus. E você tem toda uma geração que está crescendo com medo da rua, que não consegue reconhecer a cidade onde ela vive, as árvores que estão no caminho dela, não sabe os nomes das árvores, não sabe os nomes das praças. Mas conhece muito bem cada logo de cada marca, de cada propaganda, de cada brinquedo, de cada produto. São Paulo é uma excelente referência para mim, que é um caso típico da metrópole que chegou assim no fundo, talvez, do poço, né, na questão da qualidade urbana. Você vê seus rios mortos, você vê o solo completamente impermeabilizado, a qualidade de interação entre as pessoas nas ruas quase zero, mas ao mesmo tempo se vê surgindo exemplos muito bacanas de vizinhos que se organizaram e abraçaram uma pracinha, por exemplo, ou que abraçaram um canteiro de plantas e fazem ali um jardim. Urbanos são as pessoas que se reúnem uma vez por semana, todo domingo, e elas desenham algum lugar da cidade específico, pode ser uma praça, pode ser um lugar histórico, e aí você tem o ponto de vista de cada um sobre aquele objeto, né? Aquela casa, aquela estrutura, que você não pararia para observar se você apenas passasse por ali. E a praça de bolso do ciclista, o Bosque Gon, são iniciativas aqui em Curitiba que demonstram na prática como é importante a gente ter esses movimentos de resistência a este urbanismo excludente e a gente valorizar cada vez mais o encontro, o convívio no espaço público. Porque, afinal de contas, a gente fala de política, mas política é o espaço público. E quando eu estou falando da juventude, eu estou falando de um grupo que representa 1/4 da população brasileira. E para ela não existe mecanismos mais efetivos de participação. As expectativas, os anseios, os sonhos dos projetos dos jovens, eles não cabem dentro da cidade. E a Praça do Ciclista tem sido a concretização de várias reflexões que a gente vem fazendo há muito tempo e assim, de que existe uma demanda gigante das pessoas com relação a essa vontade de resgatar a cidade. Basicamente, há 1 ano e 2 meses a gente começou a ocupar essa ruazinha, se essa rua fosse nossa,
que é essa última quadra dessa rua que desemboca na Casa Gon, porque foi o pedacinho que sobrou que não foi destruído pelo Shopping Pátio Batel, que ao ser criado destruiu toda uma área tombada pelo patrimônio antes de 1990. Eles não poderiam ter feito nada e construíram 137 mil metros quadrados. O IPUC e absurdamente o Patrimônio Cultural do Paraná queriam passar uma rua para levar e trazer carros para o shopping. A gente ocupou bem essa área da rua, exigindo a criação de um parque. E a partir do Croquis Urbanos, eu conheci o Fabiano Viana, e a gente começou a falar disso, e a gente, mas imagine que legal se a gente, ao invés de desenhar, escrever. Então, por exemplo, se a gente está aqui nessa praça, todo mundo senta e a gente vai escrever, e a inspiração vai ser um meio ao redor. E a gente já fez acho que 11 encontros, assim, no Mercado Municipal, Bar do Bigode. Já fizemos dentro do ônibus uma vez também, a gente pegou um ônibus de um ponto, do terminal, aí cada um com seu caderninho, se encostou assim, foi quase que uma intervenção, uma performance artística, né? Porque todo mundo com um caderno escrevendo dentro do ônibus, né? As pessoas ficaram olhando, né? Nossa, o que está acontecendo? Nós temos também uma forma de vida extremamente fragmentada, em que muitas vezes um coletivo de 500 pessoas, não é um coletivo de 500 pessoas por uma causa, mas um coletivo de 500 pessoas, cada uma se comunicando através de uma tecnologia, não sei com quem. Então, na verdade, não se forma um coletivo, se forma uma somatória de indivíduos individualizados, né? Pessoas de ossos maleáveis se penduram no cano amarelo. Deixam ali restos de cansaço. O amarelo é feito da mistura das digitais dos trabalhadores. Digitam um, digitam vários. Dedos atrofiados em pinça. Sacolejo da dança, regida pelo som da sanfona urbana. Queixos grudam peitos, pesam as olheiras. A bateria acaba. A gente conseguiu que o poder público municipal agisse como tem que agir, mediando e buscando o bem de todos. Porque senão a geografia da cidade vira a geografia do capital. Toda essa área onde está esse shopping era para ser um parque, o que daria um dinamismo todo diferente para toda essa região da cidade. Esse bairro tinha tucano, macaco, hoje em dia tem 5 saguizinhos exóticos. Ali perdeu-se um parque que era nosso. Vai se fortalecer, digamos, essa vida política, essa consciência política, quanto mais a gente tiver nas ruas a cultura, a arte, os debates, os encontros, o convívio, e não apenas nos shoppings ou nos espaços controlados. A questão dos shoppings, né, que hoje em dia na nossa cidade nós temos diversos, muitas vezes se vendem nessas regiões, nesses espaços, uma ideia de segurança. E eles acabaram tomando aquilo que as praças tinham no passado, né? Antigamente a vida social da cidade acontecia na praça. As pessoas se encontravam na praça. Você dentro de um shopping center, você não sabe se ainda está de dia, se está chovendo, se está frio, se está calor, justamente porque a ideia dele é que você se desligue, né, do entorno. O carro, né, domina a cidade, né? É um negócio muito caótico. Eu que ando de bicicleta, é só ver, por exemplo, em dia de sol, tá cheio de gente correndo, cheio de gente andando de skate, andando de bicicleta, porque as pessoas não têm espaço, né? Elas vivem enclausuradas em espaços pequenos, então elas precisam desse espaço da rua. E assim a gente redescobre a cidade, redescobre as pessoas, né? Sai dessa mesmice, já que a gente não tem o mar, né? A gente não tem o céu inteiro. Dentre outras coisas, a gente criar essas áreas de convívio, de lazer, de cultura, de entretenimento, de cinema na rua. Isso tudo é muito importante para a gente recuperar a cidade para as pessoas. A cidade está em permanente processo de construção e de reconstrução. Ela nunca está pronta, nunca está acabada. Então, a cidade está sempre em movimento. A gente não tem como dizer que a praça está concluída, por exemplo. Eu não consigo pensar que ela está concluída e nem quero considerar que ela vai estar concluída algum dia. Eu quero apostar que ela está sempre em construção, até para que ela seja um símbolo desse resgate à cidade, de que vai ter sempre alguma coisa a mais que a gente possa conquistar, que a gente possa trocar, aprender. Estrelas atrevidas. Luzes atrelam, se atropelam e apelam pela vida. As estrelas, quando elas são muitas, geralmente a gente vê onde o céu é aberto, limpo e não tem luzes, elas se atropelam, né?
E na cidade elas apelam pela vida, porque elas mal aparecem. Não sei, poesia não se explica, né? Mas já que a gente está falando da cidade... O planejamento urbano ele é necessário, mas é preciso que a gente sempre reveja os princípios, né, desse planejamento e, mais do que isso, que a gente encontre uma relação entre a nossa sociedade e que tipo de planejamento ela precisa, né? Não é copiando modelos externos que nós teremos êxito no sentido do planejamento urbano. A gente tem uma bola gigante embaixo do nosso pé aqui e nós compartilhamos ela, todos nós. A extensão do quintal da tua casa é o quintal da minha casa. Parece que está todo mundo querendo ficar nas calçadas, nas ruas, com ruas sem carro, com crianças correndo. Então você dá um mínimo de chance para as pessoas transformarem ou abraçarem uma realidade dessas. Uma onda gigante se forma como consequência. Você consegue mudar uma cidade sem mudar nada, só ocupando áreas ociosas. Se essa rua fosse minha, a gente está tendo várias e várias ruas que a gente gostaria que fossem nossas, que no momento não são de ninguém. As pessoas não são más. Está faltando chance de mostrar que elas são boas. Ainda vão me matar numa rua quando descobrirem, principalmente, que faço parte dessa gente que pensa que a rua é a parte principal da cidade. Senhor cidadão, Senhor cidadão, me diga por quê, 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 me diga por quê. me diga por quê, Me diga por quê.